irmãos, que Deus possa, nessa manhã, entrar em vossos corações, através da sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar nesta manhã e que almas possam se render aos pés do Senhor Jesus, tá bom? Meus irmãos, eu quero ser breve, poucos minutos, né? Eu quero ler aqui no livro de Mateus, capítulo 13, verso 55. Eu quero ler 2 versículos, como Mateus narra e como Marcos narra. Eu quero ler aqui no verso 55, que diz assim: não é este o filho do carpinteiro? E não este chama sua mãe e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? Marcos narra bem parecido, irmãos. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Na verdade, Jesus teve irmãos e irmãs após, glória a Deus, José tomar Maria como esposa, né? Irmãos, no livro de Mateus, no livro de Marcos, narra esta passagem bíblica, a qual os religiosos daquela época, eles, aleluia, eles queriam humilhar a Jesus, né? Eles menosprezavam Jesus acerca da sua, aleluia, profissão, que era a profissão de carpinteiro, né? E meus irmãos, hoje não é diferente. Quando as pessoas têm uma profissão que não é uma profissão bem renomeada, as pessoas não valorizam as tais profissões. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, eu quero introduzir muito rápido, porque são poucos minutos. No livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 44, ele vai dizer bem quais eram as ferramentas do carpinteiro. As ferramentas do carpinteiro é a régua, o cepilho, que nós chamamos de cepo, o martelo, os pregos e etc, né? Jesus seguia a profissão de seu pai como carpinteiro e era menosprezado, era humilhado, como eu já disse, por exercer essa profissão. Glória a Deus. Jesus seguiu como carpinteiro por algumas cidades, como Nazaré e Séforis, até completar os 30 anos de idade. Aí Jesus inicia seu ministério ali, aos 30 anos. Mas eu quero chamar a sua atenção esta manhã, que Jesus, ele era o carpinteiro material, e também quero aqui trazer para os meus queridos irmãos uma comparação, né? Que Jesus também é o carpinteiro espiritual. Jesus, ele sabia consertar mesa, ele sabia fazer mesa, reformar, aleluia, porta, né? E várias outras coisas que o carpinteiro ele fazia. E ele, quando a cadeira estava com a perna quebrada, ele ajeitava aquela cadeira, uma mesa, e ele fazia no começo. Ele fazia o trabalho de carpintaria junto com seu pai. Mas o interessante, irmãos, que se a gente for ver que Jesus ele trabalhou nessa área, e aí, meus queridos irmãos, ele lembrava, imagino eu, de que ele ia ser pregado no madeiro. E trabalhando com prego, ele lembrava que ia ser pregado no madeiro. Ele pensava, acredito eu, muitas das vezes, no sofrimento que iria passar
por mim e por você. Glória a Deus. Quando ele pregava os pregos na madeira, ele lembrava do que iria passar para poder resgatar eu e você das trevas para a sua maravilhosa luz. E quando eu falo carpinteiro espiritual, meus queridos irmãos, aleluia, o maior dos carpinteiros, né? Ele fazia essas coisas materiais com a madeira, mas como carpinteiro espiritual, que eu quero dizer aqui nesta manhã para os irmãos, aleluia, ele endireita vidas, aleluia, ele conserta aquelas pessoas que estão destruídas no pecado, que estão numa vida miserável. Jesus, ele pega aquelas pessoas e ele dá uma vida nova, aleluia, aquelas pessoas que estão destruídas no pecado, no adultério, aleluia, na prostituição, que estão ali, meus queridos irmãos, na bebedice, nas drogas. Jesus, ele como carpinteiro espiritual, ele tem poder de colocar as coisas no lugar. Ele tem poder de pegar aquela pessoa do começo, aquela pessoa está totalmente destruída, mas ele tem poder, aleluia, de colocar aquela pessoa numa situação diferente, aleluia. Jesus como carpinteiro espiritual, meus queridos irmãos, ele chega ali no tanque de Betesda, e tinha um paralítico aí, que jazia há 38 anos, aleluia, esperando o movimento das águas, e ele chega naquele momento, e manda que o paralítico se levante, toma seu leito, e se levante, e o paralítico se levanta, aleluia. Jesus chega no livro de Lucas, ali capítulo 4, Jesus chega perto do endemoniado gadareno, aleluia, e os demônios dizem, já veio nos atormentar. Jesus, aleluia, liberta aquele homem estava destruído, mas quando Jesus chega, há conserto, a mudança, a transformação na vida do homem e na vida da mulher. Glória seja dada ao nome do Senhor. E aqueles demônios saem e vão para uma manada de porcos. Também, meus queridos, Jesus chega ali com Pedro, e a sua sogra estava com febre, ardendo em febre, e Jesus cura a sogra de Pedro, aleluia, e ela vai servir Jesus e a Pedro. Ali no livro de Marcos, capítulo 10 também, Jesus chega, estava um homem mendigando à beira do caminho, chamado Bartimeu. E este homem, talvez ele não tinha expectativa de vida, como também você que está me ouvindo nessa manhã, eu não sei qual a sua situação, talvez você não tenha expectativa, aleluia, você esteja um pouco com a vida atrapalhada, ou você, aleluia, esteja andando em outros caminhos que não é o caminho de Jesus, mas Jesus quer conserto nessa manhã na sua vida. Jesus, ele quer, aleluia, entrar de uma forma na sua vida, para fazer uma mudança radical. E eu não estou lhe prometendo que Jesus vai lhe dar um carro, não estou lhe prometendo que Jesus vai lhe fazer prosperar, não. Eu estou lhe dizendo que aonde Jesus chega, meus queridos irmãos, há uma mudança radical na sua vida. Jesus, ele transforma, ele tira o homem do fundo da sarjeta, porque Bartimeu, como eu citei, ele mendigava à beira do caminho, ele era cego, mas eu quero te dizer nesta manhã, que Bartimeu, ele enxergou material, os olhos se abriram, mas Bartimeu enxergou espiritual, porque no início do texto, no capítulo 10, ali a partir do versículo 46, Bartimeu, ele era mendigo e estava à beira do caminho, mas quando Jesus disse, a tua fé te salvou, ele enxergou nos olhos, mas ele enxergou espiritual, porque ele seguiu Jesus pelo caminho, ele lançou fora a capa, que o que ele tinha mais de precioso, aleluia, e ele seguiu Jesus pelo caminho. Bartimeu enxergou material, mas Bartimeu enxergou espiritual, porque quando o carpinteiro chega verdadeiramente na minha vida, na sua vida, você passa a enxergar espiritual.
as escamas caem dos olhos, como caíram dos olhos do apóstolo Paulo. Aleluia. E Jesus quer fazer isso com você esta manhã. Se você ainda, meus queridos irmãos, aleluia, você que é ouvinte da palavra de Deus esta manhã, você que ainda não teve esse encontro, você que ainda, aleluia, não decidiu até essa vida espiritual, Jesus está abrindo seus olhos nessa manhã. Jesus quer que você enxergue espiritual essa manhã. Glória a Deus. Você que nos acompanha pelo Facebook, na Rádio Laser FM, ou daqui a pouco no YouTube, você que ainda não entregou sua vida a Jesus, você tem a oportunidade. Jesus quer te dar uma visão espiritual. Quando Jesus falou ali para Nicodemos no capítulo 3, aleluia, que Nicodemos tinha que nascer de novo. Nicodemos não entende como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe e porventura nascer de novo. Aí Jesus disse para Nicodemos, eu já te havia dito que o que é carne, o que é espírito. Jesus estava querendo dizer, meus queridos e amados irmãos e ouvintes, aleluia, Nicodemos, o que é carne, tu já nasceu da matéria da tua mãe. Mas agora, Nicodemos, o necessário é nascer do Espírito. Não importa a idade que você tenha, se você tem 30 anos, 50 anos, Jesus te chama hoje. Você que ainda não nasceu, Ele quer que você nasça do Espírito. Aleluia. Ele quer que você creia como diz a Escritura. Ele quer que você se arrependa de seus pecados nesta manhã. Glória a Deus. O carpinteiro, Jesus, aquele que foi humilhado, aquele que sofreu, aleluia, aquele que blasfemaram contra ele, aleluia, o carpinteiro Jesus, ele quer entrar na sua vida, aleluia, ele quer fazer uma mudança radical